Hoje, na verdade, é uma palestra de Felipe, viu, Felipe? Porque quem daria essa palestra, vocês acabaram de ouvir uma palestra com o Felipe Fontes, e quem daria essa palestra originalmente era o Felipe Faria, e aí o Felipe Faria faria, mas quem fará sou eu, que é o Felipe Cora. Uma piadinha muito ruim, mas não pude perder, nem ter visto que o nome possibilitava, né? É verdade, mas foi ruim mesmo. Mas a palestra vai ser um pouco melhor que essa piada, tá bom? Espero eu. Gente, o nosso tema, antes da gente começar fazendo oração, o nosso tema hoje é nós falarmos e refletirmos aqui sobre ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Na verdade, são palavras bonitas para significar alguma coisa muito simples, tá? Ortodoxia apontaria para aquilo que nós cremos e aquele corpo de doutrinas da nossa fé. A ortopraxia apontaria para aquilo que nós fazemos em resposta ao Evangelho ou tendo o nosso coração transformado. E ortopatia seria a forma como nós vivenciamos ou sentimos ou experimentamos o Evangelho ou a Palavra de Deus. Fazendo pensar sobre o que é de fato ser um reformado, né? Ele nos mostrou que isso é muito... A resposta precisa ser um pouco mais complexa do que simplesmente alguém dizer ser reformado é isso pontualmente apresentar algum elemento externo ou algum elemento exterior que nos defina como reformados. É mais do que isso, tá? Então, o que eu gostaria de continuar com essa reflexão é que nós também tentássemos pensar em ortodoxia a partir de uma multiperspectiva, em que nós olhássemos para a ortodoxia não apenas como o nosso apreço pela verdade, mas como uma coisa que seja mais ampla do que isso, que seja mais significativa do que isso, tá bom? E para nos conduzir nessa reflexão, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Tiago, na Epístola de Tiago. Nós vamos, de alguma forma, eu quero caminhar com você por toda essa epístola, tá bom? Nós vamos olhar para todos os capítulos. E eu prometo que eu vou tentar fazer isso em 35 minutos mais ou menos. O que eu quero mostrar para você é que o Evangelho que nos é apresentado aqui por Tiago é um Evangelho que, ao mesmo tempo, nós encontramos nessa relação de multiperspectiva, ortodoxia, ortopraxia, ortopatia. Esses elementos, eles nunca se separam, eles nunca estão desconectados. Agora, então, abra sua Bíblia comigo, feche seus olhos, vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe. Deus eterno, nós damos graças ao Senhor, uma vez mais com alegria, por essa tarde de crescimento, de edificação em nossas vidas, e rogamos do Senhor, ó Deus, que o Senhor possa nos dirigir, nos orientar nessa reflexão. Fala-nos, ó Deus, pela Tua Palavra, ensina-nos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer, cada um de nós aqui possa aprender, em nome de Jesus. Amém. O que eu quero mostrar para vocês, talvez eu poderia começar com um exemplo bem simples, tá? Alguém supostamente diz alguma coisa do tipo assim: você sabe que cristianismo é muito mais do que aquilo que você conhece. Cristianismo é aquilo que você faz. Alguém pode afirmar isso, né? E alguém pode dizer: poxa vida, é isso mesmo, né? Mas aí alguém pode responder e dizer alguma coisa do tipo: mas eu tenho a doutrina certa, e crer nas coisas certas é o elemento mais importante, muito mais do que fazer. Fazer qualquer pessoa pode fazer, mas crer naquilo que é correto é o mais importante. Ao que outra pessoa nessa conversa poderia retrucar e dizer o seguinte: os dois estão redondamente enganados. Alguém pode fazer muita coisa em nome do Evangelho, alguém pode conhecer a doutrina toda, mas você tem que sentir o Evangelho no peito. E você termina essa conversa, desse trio, e você percebe que, na verdade, cada uma dessas pessoas está puxando a questão para o seu lado. Alguém está dizendo: não, veja, a ortodoxia é o mais importante. Nós precisamos ser doutrinariamente ortodoxos. E alguém diz: não, ser apenas ortodoxo nunca foi a solução na tradição da igreja. É preciso ser prática e ter uma prática cristã viva. É preciso ortopraxia. Nós precisamos, afinal de contas, redimir a cultura, redimir o mundo.
E alguém poderia retrucar e dizer: não, vocês são ou muito passivos ou muito esperançosos, é preciso viver piedosamente o Evangelho, isso é tudo. Gente, todas essas perspectivas têm, talvez a gente poderia dizer, uma faceta de verdade, mas cada uma dessas perspectivas, tratadas isoladamente, se tornam alguma espécie de absolutismo que nos levará a uma perspectiva tacanha, frágil, inadequada sobre o que de fato é fé cristã. É preciso que nós olhemos para a ortodoxia não apenas de um ponto de vista, mas com uma multiperspectiva, em que nós possamos encontrar na nossa relação com a verdade de Deus, com a verdade do Evangelho, um compromisso com a verdade doutrinária, com a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, mas também com uma vida que frutifica da ação do Espírito Santo de Deus no nosso coração, o efeito dessa palavra, e que também redunde ou que expressa corações que foram transformados pelo Espírito de Deus. É interessante porque quando nós olhamos para a tradição da Reforma, nós olhamos, por exemplo, para os reformadores, olhamos para a tradição da Reforma que nos conduziu, por exemplo, à Confissão de Fé de Westminster, todo o movimento da pós-reforma, todo o puritanismo, por exemplo, em inglês, nós encontramos essas perspectivas se ajuntando de maneira muito viva, muito significativa. É verdade que em alguns momentos da história da igreja você tem erros e tropeços, ênfases inadequadas sendo dadas a cada uma dessas perspectivas, mas o que eu quero te fazer perceber nessa tarde é que nós precisamos então resgatar essa multiperspectiva e perceber que nós sempre precisamos olhar nossa fé a partir de ortodoxia, de ortopraxia, de ortopatia. Nós somos de uma ortodoxia mais complexa, mais viva, tá bom? Olha comigo então na sua Bíblia, Tiago capítulo 1. O primeiro texto que eu quero que você olhe comigo está nos versículos 2 a 4. Olha como é que Tiago vai trabalhar a questão da nossa fé aqui e como ele vai apontar sobre o significado da nossa ortodoxia. Vamos ler. Versículo 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria por passares por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que há nesses três versículos que é significativo para nós? Preste atenção. Tiago está falando para a igreja que eles precisam perseverar e ter como motivo de toda alegria passar por provações, perseverar para que uma vez confirmada a fé deles, eles perseverem ainda mais e que essa perseverança, tendo ação completa, façam com que eles sejam perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Agora, presta atenção, olha como é que pelo menos duas coisas estão bem nítidas aqui. Tiago diz que eles precisam ter como motivo de toda alegria. Tiago está sobre sentimento. Tiago está dizendo: olha, vocês precisam se alegrar, o coração de vocês precisam ter um sentimento correto. E o sentimento correto, ao passar por provações, ao passar por enfrentamentos na vida cristã, tenham por motivo toda alegria. Se alegrem em Deus. O coração de vocês precisa ser movido por esse sentimento. À medida que vocês fazem o quê? À medida que vocês passam por várias tribulações e provações. Então, pelo menos duas coisas estão muito evidentes aqui. O Tiago está falando sobre ortopraxia, sobre uma vida de perseverança, sobre perseverar, sobre se manter em fé, sobre insistir no meio das provações, insistir no meio das lutas. Mas ele está falando sobre ortopatia também. Ele está falando sobre sentimento, que ele está dizendo: tem alegria diante dessas coisas. Mas agora, preste atenção nesse detalhe. Por que Tiago pode dizer que nós, os crentes, que ele escreve primariamente, deveriam ter como motivo de toda alegria passar por várias provações? Porque Tiago demonstra para essa igreja e para nós que no meio das provações há um propósito de Deus. E nós chamamos isso de doutrina da providência. Olha o que Tiago diz no versículo 4: a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, nada deficientes. Tiago está olhando para as tribulações dessa igreja e está dizendo para eles o seguinte: vocês vão passar por várias provações, mas perseverem e tenham muita alegria. Por quê? Porque as provações pelas quais vocês vão passar têm um propósito eterno, têm um propósito divino. O que nós estamos relacionando aqui nos versículos 2, 3 e 4 é doutrina da providência,
fazendo com que a minha prática seja definida e o meu coração e os meus sentimentos sejam orientados. Percebe como é que a teologia está mudando a forma como eu vivo e a forma como eu sinto? Tiago está me dizendo, olha para a doutrina da providência. Olhou? Consegue perceber que a doutrina da providência está dizendo que Deus tem um plano soberano sobre todas as coisas? Sim. Então viva de acordo com essa teologia. Viva de acordo com essa doutrina. Sinta grande alegria em saber que Deus governa todas as coisas. O que Tiago está fazendo conosco aqui, gente, é algo espetacular, sabe por quê? Porque na maior parte das vezes, aquilo que nós cremos não muda o que nós somos. Aquilo que nós dizemos crer não define o que nós somos. Nem como nós vivemos, nem como nós sentimos. Um grande puritano, chamado Robert, ele disse algo, Albert Layton, diz o seguinte: a adversidade é o pó de diamante com que o céu dá polimento em suas joias. O que ele está querendo dizer? A adversidade, as dores, os enfrentamentos, as provações são uma forma de Deus nos polir e nos fazer mais próximos dele. Então nós encontramos nesses primeiros versículos Tiago apresentando uma doutrina que define a nossa prática, que define nossos sentimentos. Doutrina da providência, mudando a forma como nós passamos por nossas provações. Agora, vá para o texto ao lado, lá no versículo de número 12. Perceba como agora Tiago faz algo muito semelhante, mas usando uma outra doutrina. Agora ele não vai usar mais a doutrina da providência, ele vai usar a doutrina da escatologia, a doutrina das últimas coisas. Ele vai dizer, olha, aquilo que nós temos sobre o fim define como nós vivemos agora. Ele diz assim no versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. De novo, eu quero que você perceba as três estruturas aqui: ortodoxia, ortopraxia, ortopatia. Primeiro ele diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Ele está falando sobre sua prática, sobre aquilo que você faz. O que você precisa fazer para ser bem-aventurado? Suportar, permanecer, perseverar, persistir, insistir. É isso que ele está dizendo. Mas agora, ele define a sua ortopraxia como ortodoxia. Ele diz, por que você precisa perseverar? Por que você vai insistir? Porque depois de ter sido aprovado, você receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O Tiago está dizendo para nós o seguinte: você perseverará, você vai passar por provações e vai ter sua vida definida por isso, a sua ação no mundo definida por isso. Por quê? Por causa daquilo que você crê. Você crê que no final da sua jornada, Cristo nos dará uma coroa de glória, uma coroa de vida, e a vitória nos é garantida em Cristo Jesus. Aquilo que nós cremos sobre o fim define como nós agimos agora. No primeiro momento, Tiago pega a doutrina da providência e define a forma como nós passamos por provações, persistindo e com alegria no coração. Agora ele usa a doutrina da escatologia para dizer, permaneçam firmes, porque tem uma coroa divina no final dessa jornada. Mas mais um isso, versículo 12, olha a última palavra que aparece no versículo 12: receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Impressionante como o Tiago relaciona três coisas aqui. Eu tenho uma expectativa escatológica que muda a forma como eu lido com as minhas provações, mas esses que receberão a coroa da vida não são apenas aqueles que correm, são aqueles que amam a Deus. Percebe? Meus sentimentos, minha prática e a minha teologia envolvidas em uma mesma verdade. Ortodoxia, ortopraxia, ortopatia. O que eu penso define como eu ajo, define o que eu sinto. É interessante, porque o que o Tiago está dizendo aqui para nós, nesse versículo de número 12, é que a aprovação é um propósito. Esse propósito é escatológico. Existe um prêmio prometido. Isso muda quem nós somos. Outro puritano, no meio do século XVII, chamado John Trafford, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: aquele que está a caminho de ser coroado nunca será incomodado por uma tempestade no caminho. Aquele que está na direção de ser coroado nunca se incomodará com uma tempestade ou um dia chuvoso no caminho. Então, algo. A escatologia define aquilo que eu faço.
Tiago vai nos mostrar isso de uma outra forma ainda. Eu quero te levar a ver isso comigo. Vá comigo agora, versículo de número 21. Olha só como o Tiago vai tratar aqui agora uma outra doutrina. Primeiro ele nos fala sobre providência, depois sobre escatologia. Agora ele nos fala sobre a palavra como instrumento de Deus para nos chamar ou nos vocacionar eficazmente, regenerando o nosso coração. Tá? Olha o que ele diz, versículo 21 e versículo 22. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha para o versículo 25. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, feliz no que realizar. Agora você, versículo 21 está dizendo: despojem de toda impureza, acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra que foi implantada em vós, a palavra que foi implantada no nosso coração. Lembra de 1 Pedro capítulo 1, falando sobre o poder da palavra que nos transforma, que nos regenera? A palavra que é o instrumento pelo qual o Senhor nos chama eficazmente pelo seu poder, dando-nos ouvidos para ouvir. Isso é doutrina, isso é ortodoxia. A palavra que nós ouvimos entra nos nossos ouvidos, somos regenerados, compreendemos a palavra de Deus, somos persuadidos pela palavra de Deus e o nosso coração é transformado. Agora o que o Tiago está dizendo? Perceba isso, essa palavra que foi implantada, essa palavra na qual vocês creem, então façam alguma coisa com elas, acolham, receba essa palavra. E então no versículo de número 22 ele diz: torne-se praticante dessa palavra, não apenas ouvinte. Está dizendo, se você ouviu essa palavra, se você ouviu correta doutrina, se você ouviu a palavra de Deus de verdade sendo anunciada, que bom, isso é muito importante, essa é a palavra que transforma a sua vida, mas você precisa ser um operoso praticante dessa palavra. Ela precisa resultar em transformação na sua vida. Eu queria te mostrar como o Tiago relaciona isso de maneira a resumir no versículo 25. Olha como é que ele faz isso. Vamos ver parte a parte. Primeiro, mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, estou falando sobre o quê? Ortodoxia. Sabe? Alguém que atenta ou considera a lei perfeita, a lei da liberdade. Alguém que olha para a lei, que conhece a lei, que conhece a doutrina. Mas mais do que isso, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. O que Tiago está falando? Ortopraxia. Alguém que ouve a palavra, a perfeita lei, alguém que pratica a palavra, a perfeita lei, e agora por último ele diz: esse será bem-aventurado no que realizar, ele será feliz no que realizar, ele será satisfeito no que realizar. Eu estou tentando evidenciar para você é que todas as vezes que as Escrituras, e nós poderíamos fazer essa reflexão em tantos outros textos, mas todas as vezes que a Escritura falar sobre nossa fé, ela nunca faz separações que nós estamos acostumados a fazer. Só doutrina, só vida, só sentimentos. Não, essas coisas estão intimamente relacionadas. É uma multiperspectiva sobre nossa fé. Ele deixa muito claro isso para nós. Essas três coisas estão conectadas e perfeitamente conectadas. Olha como ele termina no versículo 26 e versículo 27 do capítulo 1. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem marca para com o nosso Deus e Pai. Esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Há um dos grandes teólogos da pós-reforma chamado William James, que ele faz uma definição sobre o que significa teologia, que é impressionante. Eu gostaria de ler essa pequena definição dele para vocês. Diz assim: teologia é a doutrina ou o ensino do viver para Deus. Os homens vivem para Deus
quando vivem de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus e com Deus agindo neles. Impressionante isso, né? A verdadeira teologia é o correto viver para Deus. O que Tiago está dizendo aqui de maneira muito clara, muito emblemática para nós, é de que não existe ortodoxia sem Bíblia. Ele diz isso no versículo 26, se alguém supõe ser religioso, se alguém supõe, nós podemos dizer, ser ortodoxo, ser como o Filipe nos falou, ser um representante perfeito do que significa ser reformado. Se alguém diz, não, eu sou um reformado, mas deixe de refrear a língua, enganando o seu próprio coração, a sua ortodoxia é vã, poderia dizer. A sua mentalidade sobre o cristianismo é vã, é corrompida, porque ela não é multifacetada, porque ela falta alguma coisa, ela não é completa. É interessante porque Tiago coloca algumas coisas aqui muito fortemente, né? Ele diz, a religião pura e sem mácula, ou seja, a verdadeira ortodoxia que envolve todas as outras coisas, para o nosso Deus e Pai, é isso: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar a determinado mundo. Tiago está dizendo, olha, verdadeira fé, verdadeira religião produz prática, tanto em serviço ao próximo quanto em pureza do seu coração. Você percebe que nos versículos 26 e 27 fica nítido que Tiago está relacionando ortodoxia com ortopraxia. Mas você poderia pensar assim, mas onde que está a ortopatia aqui nos versículos 26 e 27? Ele não falou nada sobre sentimentos, como nos outros textos. Não tão claramente, mas a meu ver ele fala alguma coisa impressionante. Porque no versículo 26 ele diz o seguinte: se alguém supõe ser religioso, mas não vive uma vida transformada, engana-se a si mesmo. Por que isso é importante? Porque está no âmbito da nossa fé e da nossa compreensão sobre o conhecimento de Deus, que à medida que nós conhecemos a Deus, nós conhecemos mais de nós mesmos. E à medida que nós conhecemos mais de nós mesmos à luz da revelação de Deus, nós somos levados a maior conhecimento de Deus. E com uma espécie de conhecimento duplo, como João Calvino falava no início das Escrituras, nós aprendemos mais de Deus de maneira íntima. E Tiago está dizendo o seguinte, olha, uma religiosidade não completa, no final das contas, é um processo de enganar a si mesmo. É um processo de sentir as coisas erradas, de criar uma espécie de percepção sobre si mesmo e sobre sua fé que é equivocada. Você não é sincero, você não conhece a si mesmo, não conhece suas falhas, seus pecados. Simplesmente uma espécie de aparência cristã, mas que não tem vida necessidade. Mas não para por aí não, gente. Olhem comigo agora na sua Bíblia, no capítulo 2. No capítulo 2, Tiago faz algo impressionante. No versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 7, Tiago começa a nos falar sobre o perigo de, dentro da igreja, nós fazermos acepção de pessoas. Começa a discorrer sobre isso, algo extremamente prático. Ele vai dizendo, olha, não tenham a fé de vocês no Senhor Jesus em acepção de pessoas, não façam isso. Ele começa a descrever ocasiões sobre pessoas que aparecem bem vestidas e são tratadas de maneira distinta de pessoas que são pobres e que não têm recursos. Ele diz, olha, não façam isso. Isso é errado, isso é errado. Ele vai exortando, até que então, versículo 8 e versículo 9, ele desfecha esse argumento de maneira muito interessante. Ele diz assim: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Sabe o que o Tiago está dizendo aqui? O Tiago está dizendo o seguinte, olha, se vocês atentam, se vocês observam a lei régia das Escrituras que diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, muito bem, vocês fizeram certíssimo, é isso mesmo, precisa atentar para essa lei. Isso é ortodoxia, isso é saber o que é correto. Isso é saber a doutrina. Isso é saber de quais são os dois maiores mandamentos: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amar o próximo como a ti mesmo. Ótimo! Isso é um testemunho de que você foi muito bem na escola dominical, aprendeu a guardar dois versículos fundamentais e você sabe resumir qual é a lei máxima de um cristão viver.
Mas aí Tiago diz no versículo 9, muito bom isso, mas se você faz acepção de pessoas, você comete pecado. Quer dizer, olha, você pode saber isso, ortodoxamente eu sei. Eu sei até dizer em grego esse versículo. Mas se você fizer acepção de pessoas, você cometer pecado da mesma forma. Sua prática é equivocada. Porque não é possível memorizar um versículo que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, sem que tuas coisas aconteçam. Primeiro, a minha prática com relação ao próximo seja alterada, e o meu coração com relação ao próximo seja alterado. Não basta ser ortodoxo, é preciso ter ortodoxia, é preciso ter ortodoxia. Não dá, gente, para expressar amor pelo próximo, chegando diante de uma pessoa que necessita de uma ajuda ou de um auxílio e dizer assim: você precisa de ajuda? Sim. Tem um versículo ali que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu vou procurar alguém para que faça isso por você. E eu sei que, pelo contrário, tem uma igreja cheia de pessoas ortodoxas. O que eu creio, o que eu sei, preciso mudar, o que eu faço, é aquilo que eu sei. Tiago deixando isso aqui de maneira muito clara, muito evidente para nós. Vá comigo um pouquinho para frente agora, versículo de número 14. Tiago continua a nos fazer pensar sobre essas coisas. E aqui talvez seja o ponto alto da reflexão dele, onde Tiago é mais enfático, onde ele é mais categórico em afirmar o que nós estamos dizendo. Ele diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: e demais, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Você sabe que muitas são as reflexões teológicas que tentam às vezes colocar esse texto em conflito com a teologia paulina. Você sabe disso? Algumas pessoas leem o capítulo 2 de Tiago e dizem: bom, se isso aqui é verdade, tudo que Paulo expõe aos Romanos, por que não dizer nas outras cartas, não pode ser verdade. Porque parece algumas pessoas que Paulo afirma categoricamente que as obras não têm proveito nenhum. Enquanto para essas pessoas Tiago está dizendo que, na verdade, a fé não tem muito proveito, só as obras é proveito. Na verdade, essas duas perspectivas, elas são equivocadas sobre o que Tiago e Paulo estão dizendo. Porque no final das contas, tanto Paulo quanto Tiago estão apontando para nós o fato de que a nossa justificação pela fé somente é uma fé que, ao mesmo tempo que nos justifica, também nos santifica. A mesma fé que nos justifica em Cristo Jesus é a fé que nos santifica pela ação do Espírito Santo em nosso coração. Mas como separar essas coisas? Na tradição da Reforma, é uma bandeira nossa, cremos numa doutrina sola fide, pela fé somente. Mas essa sola fide nunca pode ser uma base para nós, se essa fide não for fide viva. Se não for uma fé viva, uma fé que produz, uma fé que santifica, uma fé que transforma, uma fé operosa, uma fé que é fruto da ação do Espírito de Deus em nosso coração, que é o dom de Deus. Então, fé se torna meramente acepção de alguma coisa, percepção de alguma coisa, concordância com alguma verdade externa, mas alguma coisa que se transforma. Tiago é categórico a esse respeito, ele é muito enfático e diz algo que pode talvez soar muito duro aos nossos ouvidos, porque ele diz: se alguém tiver fé e essa fé não tiver obras por si só, ela está morta. Porque nossa fé, nossa ortodoxia precisa produzir vida. Precisa produzir vida no nosso coração. Vamos mais? Vamos adiante. Capítulo 3, versículo de número 9. Agora eu quero mostrar para você como é que Tiago se apropria da doutrina da criação
para definir como nós nos relacionamos uns com os outros. Doutrina da criação, moldando nossa prática e os nossos sentimentos com relação ao próximo. Olha o que ele diz, versículo 9. Eles falam sobre a língua e sobre o uso da língua. Então ele diz, com ela, a língua vem dizendo ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Você viu o Tiago dizendo isso aqui? Você dizendo, olha, a sua boca, os seus lábios, a sua língua não pode amaldiçoar ao mesmo tempo que bendiz. Você não pode adorar ao mesmo tempo que você amaldiçoa alguém. Sua boca não pode produzir bênção ao mesmo tempo que produz maldição. Mas o que mais me chama a atenção no versículo 9 é porque o motivo que Tiago nos dá para não amaldiçoarmos, para não praticarmos a maledicência contra o próximo, é um motivo que está relacionado à doutrina da criação. Olha o que ele diz no versículo 9, diz assim, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Assim como no Antigo Testamento, matar alguém, o homicídio era uma ofensa à santidade de Deus, porque se tratava de alguém criado à imagem e semelhança de Deus, e tirar a vida de um ser criado à imagem e semelhança de Deus era algo horrível, era algo condenável, pecaminoso, era uma transgressão da lei de Deus. Aqui Tiago está dizendo, olha, se você usar a sua língua para amaldiçoar alguém que foi criado à semelhança de Deus, isso não pode ser assim. Você crê na doutrina da criação? Você crê que Deus fez todas as coisas? Que Deus criou o homem? Que Deus deu a Eva, a Adão, e nós somos geração de Adão e Eva, nós somos homens, criaturas de Deus, feito à sua imagem e semelhança? Você crê nisso? Ótimo! Então isso precisa moldar a forma como você fala sobre as pessoas. Tiago está relacionando a ortodoxia com a ortodoxia. E obviamente, eu creio que você vai concordar comigo que o que está implícito aqui é que também muda a forma como nós sentimos ou vivenciamos com relação às pessoas. Ortodoxia. Eu não posso amaldiçoar o próximo. Eu não posso falar palavras odiosas. A minha boca não pode ser uma fonte que produz água salgada com relação ao outro, porque ele foi feito à imagem de Deus. Aquilo que eu creio, muda o que eu faço, muda o que eu sinto. Tiago dizendo isso para nós. Mais do que isso, olha agora comigo no versículo 13 até o versículo de número 15. Tiago começa a nos falar agora sobre sabedoria de Deus, sobre conhecimento de Deus. Talvez esse seja um dos pontos mais significativos para nós. Tá? Porque Tiago está dizendo, é importante ter sabedoria, é importante ter conhecimento. Mas que tipo de sabedoria é essa? Ele diz, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante contínuo proceder as suas obras. Se pelo contrário, alguém diz em vosso coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal, isso é notícia. E Tiago está dizendo o seguinte, existe alguém sábio ou inteligente entre vocês? Ok, ótimo, isso é muito importante. Mas mostre isso, ou mostre essa sabedoria em mansidão, mediante um contínuo proceder em suas obras. Você tem conhecimento, você sabe, você é inteligente, você é sábio, você é ortodoxo, você domina verdadeiramente o conhecimento de Deus? Sim, ok. Então demonstre isso em mansidão de sabedoria. Essas coisas não podem ser separadas. Ele não está. Nitidamente. Aí, ele diz o contrário. Ele aponta para o contrário. Ele diz, se, no contrário, no coração de vocês há inveja amargurada, sentimento faccioso, não vos glorieis nisso, nem mintais contra a verdade. Essa sabedoria não é a sabedoria que desce lá do alto. Ela é animal, ela é terrena, ela é demoníaca. Já dizendo, se você
tem de fato sabedoria de Deus, essa sabedoria não pode nutrir no seu coração inveja amargurada, nem sentimento faccioso. Pelo contrário, tem que produzir mansidão de sabedoria e obras. Caminhos. Para Tiago, nesses versos, de maneira muito enfática, conhecimento de Deus precisa produzir mansidão no nosso coração e serviço ao próximo. Quanto mais eu leio a nossa canção, especialmente na pós-reforma, os grandes pregadores puritanos, eu poderia citar alguns aqui, por exemplo, como John Bunyan, como Richard Baxter, ou no século XVIII, por exemplo, como Jonathan Edwards, e mais tarde como George Whitefield, como Charles Spurgeon, esses grandes homens, grandes pregadores, grandes avivalistas. O que eu mais me convenço e o que mais me impressiona a respeito da pregação desses homens é que eles estavam certos de que o conhecimento que eles obtinham por estudo muito dedicado da palavra de Deus precisava redundar em profunda humildade para ensinar o próximo. Estavam convencidos disso. Uma citação que me veio agora, mas eu não tenho certeza, mas me parece que é de Agostinho. Talvez o Felipe possa me ajudar. Ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: se alguém me perguntasse qual é o elemento mais fundamental da fé cristã, eu diria humildade, e depois humildade, e depois humildade. Por quê? Porque o verdadeiro conhecimento de Deus precisa produzir no nosso coração um profundo quebrantamento. Há uma passagem das Institutas em que João Calvino vai falar sobre o conhecimento de Deus, e ele faz uma das alusões mais belas. Ele diz que o conhecimento de Deus é como quando você sai à luz do sol e o sol está a pico, irradiando com muita força, com muita beleza e muita luz, e você de modo nenhum consegue elevar os seus olhos e olhar para a luz do sol. E obrigatoriamente você tem que olhar para baixo, porque você não aguenta, seus olhos doem, e você é obrigado a olhar então para o chão e para baixo. Ele usa essa ilustração para dizer que o conhecimento de Deus precisa produzir isso em nós. O conhecimento de Deus te faz olhar para baixo com vergonha, quebrantamento e senso profundo de humildade. Ortodoxia, essas coisas estão nitidamente ou intimamente conectadas. Vamos caminhar para o final, capítulo 4. Veja comigo. Início do capítulo 4, versículos 1 ao 6, nós não vamos ler tudo. Tiago começa a falar sobre a origem do nosso pecado, sobre a origem das contendas, os problemas entre os irmãos. E é interessante porque se você ler calmamente, você vai perceber que dos versículos 1 até o versículo 6, Tiago faz uma espécie de explanação sobre a origem do pecado. E ele vai demonstrar de maneira muito nítida e teológica de que o pecado tem como raiz a nossa natureza pecaminosa. O que ele está fazendo aqui é uma doutrina do pecado, uma doutrina da queda, como nós somos afetados pelo pecado. E então, a partir do versículo 7, ele começa a nos apresentar a solução disso. Ele diz: olha, se nós temos problemas com contendas, com facções no meio da igreja, então nós precisamos de uma correta compreensão sobre a doutrina do pecado. E tendo essa correta compreensão sobre a doutrina do pecado, nós precisamos ter o nosso coração transformado. E como ele disse que isso vai acontecer, olha para o versículo 7. Sujeitados, portanto, a Deus, mas resistiu o diabo, fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificais as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo todo, limpai o coração. Versículo 9. Afligidos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Não é impressionante isso? Porque a solução que Tiago está dando para todas as contendas no meio dessa igreja, no meio das nossas igrejas, toda contenda ocasionada pela natureza pecaminosa do nosso coração é intimidade com Deus. Não é isso que ele está dizendo? Sujeitai-vos a Deus, achegai-vos a Deus, afligi-vos, lamentai, chorai, converta o riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, se humilhem na presença do Senhor. Tiago disse: resolver o problema do pecado, compreenda o que significa então o pecado, tenha uma correta compreensão sobre isso, mas agora deixe seu coração se transformar pela presença de Deus. Busca a Deus, submeta-se a Deus, chore, lamente, quebrante-se. Correta doutrina e correta procedura.
relacionar essas pessoas. E agora, para a gente terminar, a última passagem que eu quero ver com vocês. Capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Tiago volta ao tema da escatologia. Tem outras passagens que eu queria mencionar, mas nós não vamos ter tempo para isso. Mas o versículo 7 e o versículo 8 dá um desfecho impressionante. E de novo ele volta à questão da escatologia, das coisas últimas, das verdades últimas a nosso respeito, da história da redenção. E então diz: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Eu acho que essa passagem é perfeita para encerrar, especialmente o versículo 8, porque o versículo 8 ele junta as três coisas nitidamente. Ele diz: seja paciente, persevere, tenha uma prática de perseverar no Senhor, molde sua conduta como uma conduta de alguém que persevera, que resiste, que insiste, que aguenta, que suporta. Mas mais do que isso, mais do que suportar, fortaleça o seu coração. Deixe o seu coração ser fortalecido pela presença do Senhor. Deixe o seu coração ser fortalecido pela convicção de que Deus controla todas as coisas. Lembra da citação de John Pratt? Alguém que está numa jornada para receber uma coroa não se incomoda com um dia chuvoso. Fortaleça seu coração. E ele nos dá a base ortodoxa para essa perseverança e esse coração fortalecido. E qual é? Pois a vinda do Senhor está próxima. Eu creio que a vinda do Senhor está próxima. Eu creio que o Senhor voltará. Eu creio que a história será finalizada ou consumada quando o Cordeiro Eterno vier sobre as nuvens com poder e glória, com Cristo vencedor. E essa é a minha fé ortodoxa. Muda a forma como eu espero e muda o meu coração enquanto eu espero. Eu queria insistir então com você nessa tarde, que você compreenda isso. Sua fé cristã, ou o legado da reforma para o nosso coração em ortodoxia, aquilo que nós compreendemos e cremos, em ortopraxia, aquilo que nós fazemos em decorrência daquilo que nós cremos, e ortopatia, aquilo que nós sentimos. Mas meu desafio nessa tarde é que você não olhasse para essas coisas tão separadamente assim, mas que você olhasse para a ortodoxia de uma maneira multiperspectiva. Ser reformado é ter a correta doutrina, mas é um viver com Deus, é um sentir estar próximo de Deus, um conhecimento íntimo com Deus. Nunca foi problema, ou não era problema para os reformadores, pelo menos não para Calvino e para todo o desenvolvimento posterior, que essas coisas estivessem intimamente relacionadas, e nós precisamos restaurá-los. Ontem nós estávamos num grupo familiar de jovens meditando sobre o texto de João, capítulo 15, e lá nós dizíamos uma coisa que talvez fosse incomodar o nosso coração. Nós estamos acostumados o tempo inteiro a conversar com pessoas e a nos relacionarmos com pessoas que se dizem cristãs, que dizem ter uma correta compreensão sobre Deus, mas que têm uma vida espiritual estéril. Não produz nada, não tem vida, não tem autenticidade. Isso precisa ser resgatado na nossa juventude. Pessoas que amam de fato a Deus. Pessoas que amam de fato a Deus. Vamos orar? Feche os olhos, vamos pedir ao Senhor que Ele fortaleça também o nosso coração. Deus Santo, nós queremos te louvar, agradecer o teu santo e poderoso nome, Deus, nessa tarde, e rogar ao Senhor, Deus, que de fato possamos perseverar, mas tendo o nosso coração fortalecido, crendo na tua palavra, que é verdade. Ó Deus, mas que a nossa fé, que aquilo que nós cremos de fato possa moldar aquilo que nós somos, não apenas, ó Deus, focarmos naquilo que fazemos, aquilo que sentimos ou aquilo que sabemos, mas que essas coisas estejam intimamente relacionadas para produzir no nosso coração
um verdadeiro conhecimento do Senhor. Molda o nosso coração, Deus, reforma o nosso coração, para que possamos viver aquilo que cremos, para que teologia para nós seja o correto viver para Deus, viver segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus, porque temos Deus em nós. Nós te rogamos.